Senhor é meu guia, não sentirei falta de nada. Essas palavras viajaram através do tempo, foram ditas por reis em batalhas, por mães desesperadas e por homens que se sentiam perdidos diante do silêncio divino. Elas estão escritas em lápides e na essência de quem busca consolo. Mas e se eu dissesse que essa passagem não trata apenas de crença, mas também de mentalidade, de um princípio invisível que, quando entendido, altera a maneira como você lida com dinheiro, escassez e sucesso? Napoleon Hill, autor do famoso livro Pense e Enriqueça, dedicou muitos anos a estudar a mentalidade das pessoas mais ricas do mundo. Após conversar com mais de 500 milionários, ele notou algo impressionante. Todos acreditavam que o sucesso se inicia na mente e que a fé é uma força prática, não só espiritual. E o Salmo 23 já tinha essa sabedoria. O Senhor é meu guia. Essa expressão não é apenas uma metáfora poética, é uma declaração de identidade. O autor do Salmo afirma quem comanda, quem orienta seus passos, quem oferece o que é necessário. E em seguida, nada me faltará. Perceba, ele não diz que espera que nada falte, ou que talvez tenha o suficiente. Ele expressa com confiança emocional que nada lhe faltará. Isso é fé verdadeira. Hill descrevia essa condição como certeza absoluta. Ele afirmava que tudo o que a mente humana consegue imaginar e acreditar pode ser alcançado. Mas ele enfatizava que não é suficiente apenas imaginar. É necessário acreditar com intensidade e persistência, até que essa crença se torne dominante na mente subconsciente. Agora pense, quantas vezes você recitou o Salmo 23 sem realmente crer que nada lhe faltaria? Muitas pessoas repetem palavras poderosas, mas vivem cercadas por escassez. Têm fé no domingo, mas insegurança na segunda. Sonham grande, mas agem de forma limitada. E o que Hill descobriu e que a Bíblia já ensinava é que a mente precisa estar convencida antes que a realidade se manifeste. Essa é a primeira base da transformação. Acreditar como uma força criadora. Hill afirmava que a fé é o único remédio para o fracasso, pois transforma incerteza em ação, medo em atividade, escassez em abundância. E a Bíblia confirma isso em cada trecho do Salmo 23. O Senhor é meu guia, não sentirei falta de nada. Essa frase, na essência, é uma declaração de alinhamento entre mente e espírito. É como se dissesse, porque sei quem me orienta, não sou mais guiado pelo medo. E essa crença silenciosa possui um poder criador. É ela que reprograma seu subconsciente. É ela que altera sua frequência. É ela que te afasta da mentalidade de sobrevivência e te coloca no caminho da verdadeira abundância. Mas então, por que tantas pessoas ainda vivem presas à falta? Porque há uma grande diferença entre apenas recitar um salmo e realmente vivê-lo. Muitas pessoas buscam mudanças sem passar por uma verdadeira transformação. Deseja alcançar a prosperidade sem mudar a sua maneira de pensar. Quer resultados sem ajustando suas crenças. Napoleon Hill tinha essa compreensão. Por essa razão, ele enfatizava a relevância da autossugestão, a repetição emocional de afirmações e verdades, que com o tempo moldam uma nova identidade interna, e a Bíblia já mencionava. A fé se estabelece através da escuta da palavra. Repetição, profundidade, assimilação. Se você se levanta todos os dias dizendo que tudo está complicado, que o dinheiro não é suficiente, que a vida não colabora, então está nutrindo uma fé que gera escassez. Porém, quando você afirma com certeza, nada me faltará. Mesmo que por fora tudo pareça em falta, você manda um comando profundo à sua mente. Eu confio, eu persisto, eu me desenvolvo. E é nesse momento que o invisível começa a agir. Talvez você esteja vivenciando agora exatamente o oposto disso. Pode ser que as contas estejam atrasadas, sua mente esteja sobrecarregada e a fé esteja abalada. Mas se você continuar afirmando, nada me faltará todos os dias, mesmo com lágrimas nos olhos, algo dentro de você começa a resistir à queda. Esse é o segredo que Hill compreendeu. O sucesso é reservado para quem avança mesmo com inseguranças. A fé que realmente movimenta é a fé que persiste.
E isso está presente no Salmo 23, linha após linha. O Senhor é o meu guia, uma escolha sobre quem me conduz. Nada me faltará, a crença sobre o que eu tenho. Essa sequência transforma tudo. Enquanto o mundo se apressa em busca incessante, atrás de mais dinheiro, mais status, mais respostas, o salmista nos lembra de algo mais forte. A paz de quem já reconhece que está sendo cuidado. E ser cuidado não significa estar parado, significa ter confiança. É a base que permite agir com bravura. É como se o Salmo dissesse: você pode se esforçar, pois o medo da falta não te domina mais. Você pode ter grandes sonhos, porque sabe quem provê seus passos. Pode investir em si mesmo porque a fonte nunca se esgota. Essa fé não é passiva, é cheia de ação. É a mesma que inspirou reis, profetas, inventores e empreendedores. É a fé que converte palavras em crenças e crenças em realidades. Portanto, se você chegou até aqui, leia essa frase com o coração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Leia novamente, mas agora como alguém que escolhe, como se estivesse plantando uma nova ideia na mente. E se você acredita que este é o momento de fazer uma mudança, faça o seguinte: escreva aqui embaixo, nada me faltará. Esse recado é mais do que um simples toque. É o começo de um novo diálogo entre você e seu futuro. Porque, como dizia Napoleon Hill, tudo se inicia com uma escolha. E como menciona o Salmo, nada me faltará. Ele me faz descansar em lugares verdes. Me conduz suavemente hacia águas calmas. Se a primeira linha do Salmo 23 nos mostra que a fé é a base da abundância, a segunda revela algo ainda mais profundo. A verdadeira riqueza começa com o descanso da alma. Mas não se engane. Esse descanso não é preguiça, inatividade ou zona de conforto. É clareza, é sintonia. É a paz interior de quem já tem um objetivo claro e sabe a razão por trás disso. Napoleon Hill, ao observar as pessoas mais bem-sucedidas de sua época, percebeu algo que poucos reconheciam. Antes de qualquer sucesso, essas pessoas tinham uma paz interior, sabiam o que queriam, pensavam claramente e mantinham a mente livre de ansiedade e pressa. Hill chamava isso de controle mental, ou harmonia com a inteligência infinita. Uma mente barulhenta não consegue ver claramente. Uma alma inquieta não percebe oportunidades. E é por isso que muitos estão ocupados, mas não progridem. Agora veja como o Salmo retrata a ação de Deus. Ele me faz descansar em lugares verdes. Não é apenas uma linda paisagem. É uma pausa estratégica. É a imagem de alguém que, mesmo rodeado de tarefas e pressões, aprende a relaxar sem o medo de perder algo. Você já reparou como os grandes empreendedores e líderes, no fundo, são serenos? Eles não têm pressa. Eles andam com segurança. Eles não falam muito. Eles comunicam-se de forma direcionada. Eles não reagem de imediato. Eles decidem como agir. Napoleon Hill descreveu que uma das características mais importantes de uma pessoa realizadora é a decisão firme e a ação tranquila. E essa tranquilidade vem da certeza, daquela convicção silenciosa de que se algo ainda não chegou, é porque está sendo preparado. O problema é que a maioria das pessoas vive em um estado de urgência constante. Acordam atrasadas, tomam decisões apressadas, pulam etapas, se comparam o tempo todo e se veem cercadas de barulho, excesso, confusão. Mas a Bíblia diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. Veja, não é algo forçado nem pressionado, é guiado suavemente. E Hill dizia algo semelhante: a mente requer direcionamento, não gritos. Você deve pensar calmamente e agir de forma decidida. Agora, pare por um momento. Respire. Feche os olhos por alguns instantes e tente imaginar. O que representam hoje seus campos verdes? Talvez seja um projeto que traz significado. Não é apenas sobre dinheiro. Pode ser que uma vida mais equilibrada signifique ter menos correria e mais presença. Ou talvez signifique simplesmente ter a capacidade de fazer escolhas em paz, sem a pressão de fatores externos. As águas calmas representam uma alma tranquila, um coração que não precisa provar nada para ninguém, e uma mente que não se atrapalha com pensamentos apressados,
mas que confia no momento certo. Hill ensinava que ter clareza é uma das ferramentas mais eficazes para alcançar seus objetivos. Quando você sabe exatamente o que deseja, com clareza, com intenção e certeza, o cosmos inteiro começa a se organizar em função disso. No entanto, quando a mente está fragmentada, confusa e cheia de barulho, tudo se torna mais demorado e frustrante. A serenidade é o canal por onde as ideias fluem, a tranquilidade é o solo onde surgem as soluções, e a orientação só se revela àqueles que aprendem a calar os excessos. Por isso, Jesus se retirava para momentos de oração. Por isso os profetas passavam dias em silêncio. E por isso, os grandes realizadores de hoje praticam visualização, momentos de silêncio pela manhã e se afastam de distrações. Eles compreenderam. Quem não para ouvir, vive correndo sem saber aonde está indo. Você tem se permitido descansar em seus campos verdes? Tem confiado o suficiente para ser guiado sem ansiedade? Tem vivido apressadamente ou com um propósito? Essa é a diferença entre uma vida reativa e uma vida com direção. Talvez, sem perceber, você esteja há anos tentando fazer tudo sozinho e esteja se sentindo exausto. Ou talvez esteja enfrentando decisões importantes, mas sua mente está tão agitada que você não sabe por onde começar. Se isso ressoa com você, preste atenção ao que o Salmo diz. Descanso na confiança. Permita-se ser guiado novamente. Silencie os excessos. Hill afirmava que a fé sem direção é uma energia desperdiçada. Mas a fé com clareza se transforma em ação efetiva. Aqui está um ponto fundamental. Você não precisa esperar ter tempo para começar a sentir essa paz. Você pode iniciar agora mesmo, fechando os olhos por 2 minutos, respirando profundamente e dizendo: Senhor, me leve às águas tranquilas, mostre-me o caminho. Transforme isso em um hábito, escreva, declare, visualize. E se essas palavras tocarem seu coração, escreva aqui embaixo: Eu opto pela tranquilidade em vez de seguir em frente. Pois o verdadeiro avanço não surge do tumulto. Ele vem da consciência e também da crença. Nos trechos a seguir, o Salmo irá mostrar como passar pelo vale da sombra da morte. E mesmo assim, não ter medo. Mas antes disso, aprenda a acreditar no tempo do céu. É o lugar onde a sabedoria surge. A calma é a base onde se constrói o próximo nível.